Você já abriu o Notion, ficou completamente perdido e acabou desistindo de algo que poderia mudar o seu jogo. Você já viu vários templates legais por aí na internet, mas que pareciam complexos demais para você montar. Ou pior, você já tentou criar algum sistema legal, mas aconteceu algum errinho que te desanimou. Se isso te soa familiar, relaxa, porque é muito mais comum do que você pensa. E hoje eu vou te mostrar de forma simples como criar e editar páginas para você organizar tudo da sua vida pessoal e ou da sua vida profissional. E o melhor é que você vai conseguir sair do zero no Notion ao modo avançado em poucos minutos só de assistir essa aula. E quando eu comecei a usar o Notion pela primeira vez, eu confesso que não foi tão impactante, mas quando eu percebi a quantidade de coisas que dava para fazer de um jeito simples, aí o meu jogo virou. Eu consegui fazer coisas inimagináveis até então, melhorei a minha organização pessoal, melhorei a organização das minhas empresas e sem sombra de dúvidas foi um dos principais responsáveis para o meu sucesso nos últimos anos. E é isso que eu quero que você faça também. Aproveite dessa ferramenta incrível para melhorar todas as áreas da sua vida pessoal e da sua vida profissional. E olha só, por que o Notion é tão incrível, por que ele me traz tantos resultados? Primeiro, ele é completo, então é uma ferramenta que tem praticamente tudo, é uma ferramenta que se atualiza constantemente, então o Notion já melhorou muito desde o primeiro momento que eu me apaixonei por ele. É uma ferramenta simples e você vai ver a prova disso aqui, você vai chegar no modo avançado em um vídeo de poucos minutos e ela é bonita, ela é uma ferramenta bonita. Aí você fala assim, Vini, você escolhe uma ferramenta porque ela é bonita? Óbvio que não. Se não tivesse as outras características que eu mostrei aí antes, não adiantava ser só bonito. Mas além de tudo é bonito. E ser bonito é essencial para a sua equipe usar, para as pessoas que trabalham com você usar, para os seus clientes se encantarem. Então é importante para você manter uma boa organização pessoal? É. Mas para as outras pessoas também, as pessoas vão ficar com vergonha de manter isso aqui desatualizado. Esse é o dashboard que os nossos mentorados da Escala Absurda têm acesso. Você vai conseguir construir algo tão legal, tão bonito e tão completo, o nosso, a partir de agora. Então a gente vai começar desde a parte básica e vai chegar no modo avançado. Você vai ver que para entender o modo avançado, você só precisa entender 3 coisas que vão mudar o seu jogo a partir de agora. Então olha só, galera, quando a gente começa uma nova página do Notion, a gente tem isso aqui. Isso aqui é uma página em branco, que é um dos motivos de as pessoas preferirem outras ferramentas do que o Notion. Porque elas vê só uma página em branco e acham que vai ser muito difícil fazer algo muito complexo. E não é. Então você vai ter essa página em branco. E aí, a nossa primeira parte aqui, eu falei que o Notion, além de tudo, é muito bonito. Então mantenha a parada bonita. Mantenha o negócio bonito. Você vai ver que eu gasto um certo tempo aqui para escolher os emojis, para escolher, não é por frescura, não é por alguma outra coisa aí que algumas pessoas usam um termo pejorativo. Não, é para ficar bom. Importe-se com a beleza disso aqui, então nós vamos cuidar para isso. E aí as primeiras coisas que você vai fazer é o seguinte, ó, você vai vir aqui nesses 3 pontinhos, largura completa, personalizar a página, tirar índice e tirar discussões de página. E aí você vai colocar o nome que você quiser. Nessa aula aqui, eu já vou te passar como você vai criar todo um calendário editorial de uma empresa que trabalha com conteúdos. Você vai conseguir fazer isso já filtrando por clientes e por pessoas do seu time, em uma aula de poucos minutos. Então cria aí, por exemplo, dashboard, planejamento de conteúdos. Aí você vai, coloca uma capa legal. Eu já deixo aqui no meu computador mesmo, salvo alguns modelos de acordo com a nossa identidade visual, para ficar simples. Beleza, então tem um dashboard, planejamento de conteúdos, aqui eu subi o próprio emoji, então como é que você vai subir um emoji? Você vai vir aqui, adicionar emoji, vai pegar um na internet e colocar aqui, nesse caso específico foi o ícone do Instagram. Então eu tenho aqui dashboard, planejamento de conteúdos. Gente, para eu chegar no avançado, eu tenho que começar do básico. E qual que é o básico? É texto. Então, a gente tem várias opções de texto para você fazer, inclusive muita gente usa o Notion só para isso aqui, só para organizar os textos, que inclusive eu acho um baita no desperdício. Só que o que a gente vai fazer aqui? A melhor forma de você aprender o Notion, além de assistir esses vídeos aqui nosso, inclusive se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, é clicar e fuçar. É uma ferramenta fácil, como eu já falei 500 vezes aqui nesse vídeo. Então clica e fuça. Tudo acontece a partir desse comando aqui, de uma barra. E os primeiros comandos são blocos de texto. Então eu tenho o texto convencional, depois eu vou ter o título, que se você coloca só um hashtag e espaço, já dá também. Se eu coloco 2 hashtags, eu tenho o título no tamanho 2. Se eu coloco 3 hashtags, eu coloco o título no tamanho 3.
Beleza? Passei aqui. Gente, eu vou falar rápido mesmo, porque o nosso foco principal não é esse. Eu tenho listas. Se eu começo a escrever qualquer coisa e antes eu coloco um traço, já vem a lista. Se eu tenho essa lista e dou um tab, já coloca um subtítulo, uma sublista. Apertei barra novamente. Eu tenho aqui a lista numerada. Só que, se eu quiser o atalho disso, eu coloco um ponto, espaço e já vai. Se eu dou Enter, Tab, já cria uma sublista. E assim sucessivamente. Ah, eu quero fazer aqui uma frase em destaque. Você pode vir aqui, ó, e dar barra, callout ou frase em destaque. Que aí você pode colocar com uma outra cor. De um monte de jeito. Então, olha como que a gente faz aqui. Deixa eu abrir o nosso dashboard para você ver. Então, olha o nosso dashboard principal que os nossos mentorados têm acesso. Então, eu tenho um título H2 junto com uma coloração que eu coloco aqui. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou pôr duas hashtags e vou colocar assim, ó, planejamento, Instagram. Vou vir aqui do lado, colocar cor e colocar laranja. Beleza? Fiz isso. Planejamento, Instagram. Deixa eu deletar tudo aqui para não avacalhar. Ah, eu quero testar mais coisas. Em barra. Quero colocar uma citação. Isso aqui eu não uso tanto. Eu quero colocar, ainda nos blocos básicos, eu quero colocar uma tabela. Essa tabela não é uma database. Você já vai entender a diferença em breve. Eu posso vir aqui, colocar uma cor nessa primeira parte. Quero colocar ela em destaque. Ou eu quero que essa primeira linha fique de outra cor. Você pode fazer uma série de coisas a partir dessa tabela. Olha só como é que a gente vai fazer aqui para você e você vai conseguir criar isso do zero. Dentro de Instagram, eu posso criar um aqui, selecionar um template, selecionar o carrossel. Eu posso vir aqui, criar um template, vir em vídeo, e aí tá vendo que isso aqui é uma tabela. É uma tabela com database, que é diferente dessa tabela que eu criei. Então a primeira parte, que é o planejamento mais básico, na verdade não é nem o planejamento, é a parte de texto. Clica e fuça, que não vai ser nenhum segredo para você. Estou só te mostrando as possibilidades. Aí, como que a gente vai chegar antes do avançado? Tem imagem. Eu posso subir qualquer imagem que eu quiser aqui. Eu posso simplesmente só arrastar a imagem do computador para cá. Simples pra caramba. Eu posso colocar aqui em mídia, vídeos, áudios, tudo. Ou eu posso só arrastar. Da mesma forma que eu arrastei o vídeo para cá, eu arrasto para cá. Eu posso colocar o link direto do YouTube. São várias possibilidades básicas para você trabalhar. Só que eu não quero aqui só passar a parte básica. Essa parte básica, sem brincadeira, você clicando e fuçando, você vai pegando de um jeito muito simples. Eu estou só te mostrando as possibilidades. Como que a gente vai chegar no avançado? Como que a gente vai criar isso aqui, com isso aqui e várias outras coisas? Primeiro, você tem que entender 3 conceitos. O primeiro, o conceito de database, o conceito de propriedade e o conceito de filtros, que são extremamente simples. Falando conceito de database parece algo muito complexo, mas não é, é simples. Então eu aperto barra aqui, e aí eu tenho as opções de banco de dados, que são as databases. Visualização em tabela, visualização em quadro, visualização em galeria, em lista, em feed, em calendário, em cronograma, em gráfico de barras verticais, em horizontais, gráfico de linha e tudo mais. Eu vou vir aqui e vou clicar na barra e vou selecionar a tabela, visualização em tabela, que é a mais simples de todas. Que é como se fosse um Excel, que é como se fosse um Google Drive do Sheets. Então eu posso vir aqui e colocar Instagram. Planejamento. Sempre que eu fizer isso, eu crio um nome, porque depois vai ser mais fácil de você fazer as configurações, oculto o título e deixo a parada bonita. Não é frescura. Vou sempre falar isso. Colocar aqui o ícone para o Instagram. Então eu criei aqui uma propriedade no estilo database. Na verdade, falei errado. Eu criei uma database no estilo tabela. E eu vou colocar aqui, por exemplo, conteúdo. Vou criar uma outra propriedade e vou chamá-la de data. Vou vir aqui, alterar tipo,
Na verdade, editar a propriedade e dia, mês e ano. Olha só o que a gente fez aqui. Dentro dessa que já existe, eu tenho várias propriedades. Tudo isso aqui são propriedades. Objetivo, automações, cliente, funil, iscas e tudo mais. Então vou vir aqui na que a gente está criando do zero e vou criar a propriedade de selecionar. E vou clicar aqui e colocar cliente. Cliente. Por que eu quero fazer? Eu quero fazer um planejamento de conteúdos mensal, seja para você usar, ou seja para sua agência de conteúdo fazer, sendo que você vai poder filtrar por cliente e poder filtrar para os seus colaboradores, para as pessoas que trabalham com a parte de social media da sua empresa. Então eu vou criar aqui a propriedade chamada cliente e vou colocar cliente A, cliente B, cliente... Não vou chamar esses nomes não, vou colocar aqui, ó, Jurandir, Enzo e Bento. Jurandir, Enzo e Bento são os clientes dessa empresa aqui. E vou mudar aqui para um ícone bonito. Vou vir aqui, vou colocar também a propriedade de colaborador e vou colocar os nomes desses colaboradores. Vou colocar o colaborador chamado Romário, Bebeto e Mauro Silva. Esses são os nossos colaboradores aqui nessa empresa de conteúdos. Vocês vão entender o porquê disso depois. E vocês vão se lembrar também que todo mundo que trabalha com redes sociais, todos eu ia falar gurus, mas é muito pejorativo, mas todos os professores de Instagram, eles trabalham com 4 objetivos centrais de cada post. Então eu tenho o post de conexão, o post de conversão, o post de crescimento e assim sucessivamente. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou vir em selecionar, vou colocar objetivo, vou mudar para essa aqui e alterar a propriedade colocando os nomes. Um post com o objetivo, com o objetivo de conversão, outra de conexão, outra de crescimento e outra de autoridade. Para eu intercalar os tipos de posts que eu faço. Para fazer, eu estou fazendo muito post de conteúdo técnico, estou fazendo muito post de crescimento, estou fazendo muito post de conexão, estou só mostrando a minha família, não vou vender. E você saber como fazer isso. Então aqui eu estou criando esse calendário editorial. Só que qual que é o problema aqui? Ele está numa tabela. Tá vendo que o que eu estou usando de referência aqui é um calendário e aqui embaixo tem os status dela, que inclusive ficou faltando? Vou vir aqui, adicionar a propriedade, vou atrás de status e vou editar os status. Então, não iniciado, planejamento, copy, aprovação do cliente, aí eu coloco as artes, criação, design na verdade, e concluído. Postado, né? Beleza. O que está errado aqui, galera? Isso aqui no calendário até pode fazer sentido? Pode, mas não é legal, né? Porque se eu coloco aqui as datas 17, 18, 3, 30, eu não tenho uma visualização grande assim. E aí, olha só, a ideia aqui não é você só aprender a fazer o planejamento de conteúdos, não. É você entender os conceitos aqui para fazer o que você quiser. O que você quiser. Então, o que eu vou vir aqui? Ó? Você lembra que quando eu vim aqui e comecei a mostrar as avançadas de databases, o banco de dados, né? Tem todas essas opções. Tem cronograma, calendário, feed, lista, galeria, etc. Você vai testar isso tudo. Olha só, eu tenho um aqui desse dashboard dos nossos mentorados, que inclusive tem um link aqui embaixo se você quiser ser. Essa aqui é uma propriedade, é uma database, na verdade, em formato de galeria.
Aquela que eu estou te mostrando é em formato de calendário. Essa aqui é em formato de board, de quadro. Então você pode usar várias dessas aí também. O que eu vou fazer aqui? Eu posso criar uma do zero de novo, aí eu quero fazer uma de calendário. Ou não, eu posso vir aqui do lado direito, mudar o layout para calendário. E aí, olha só, automaticamente veio desse jeito aqui. O que eu tenho que fazer? Não está mostrando as outras coisas. Eu quero vir aqui, visibilidade de propriedade, colocar o colaborador, colocar o cliente, colocar o objetivo e o status. Então eu posso vir aqui e selecionar o cliente Jurandir, o colaborador Bebeto, o objetivo crescimento. Eu posso vir aqui em Bento, colaborador Bebeto, objetivo crescimento. Cliente Jurandir. Então esses aqui são todos os calendários de todos os clientes da empresa, através de uma única database. Tá vendo? Então aqui eu criei o calendário da empresa de conteúdos. O que você vai fazer agora? Eu vou vir aqui embaixo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu vou exibir o título para eu alterar Instagram, exemplo, YouTube. Para ficar muito mais fácil de eu usar isso aqui em outras coisas. Porque, olha só, eu criei uma database. Uma database, isso aqui é um banco de dados, que eu escolhi nessa visualização aqui, a visualização no estilo calendário. Eu posso criar quantas databases eu quiser, do zero. E eu posso usar também a mesma database para outras visualizações. Isso aqui a gente já começa a falar um pouco mais avançado. Então, eu vou criar aqui um board, uma visualização em quadro. O meu Notion eu uso em inglês, né? Por isso que eu fico confundindo, misturando os nomes aqui. Mas esse aqui é em português para te mostrar. Então, olha só. Eu estou criando um novo quadro. Eu posso criar um quadro vazio, ou eu posso usar um banco de dados existente. E eu vou selecionar aqui Instagram, exemplo, YouTube. Ele automaticamente vai puxar o que eu criei aqui. Se eu alterar aqui, altera para cá automaticamente. Inclusive, isso aqui foi um dos motivos de eu ter me encantado com o Notion. Apesar de parecer simples hoje em dia, eu lembro quando eu vi, não, eu mexo aqui, já mexe aqui ao vivo. Então, olha só, não vai fazer muito sentido eu ter as duas propriedades, as duas visualizações do mesmo jeito. Eu vou vir, não teria diferença. Eu vou vir aqui em Layout e mudar para quadro. Tá vendo? E mudei para quadro. Ele já fez do quadro. Então ele separou para não iniciado, planejamento, etc. Então eu posso vir nesse post aqui e mudar para copy. Automaticamente já muda aqui. Tá vendo? Como você já pegou uma coisa avançada, você pode criar isso para N coisas. Para várias coisas. Então eu estou mudando aqui para planejamento, para copy, para aprovação de cliente e já está alterando aqui em cima também. Eu posso vir aqui em visualização de propriedade, colocar data, colocar colaborador, cliente e objetivo e assim eu vou visualizando. Se eu mudo de planejamento para não iniciado, ele altera automaticamente. Ó. Tá vendo? Aqui embaixo foi para não iniciado. De um jeito muito simples. Se eu quiser, por exemplo, eu posso vir aqui e vou criar uma outra database chamada no estilo de gráfico de barras. Que foi até recente que o Notion lançou isso. E aí eu posso vir aqui e ver quantos posts tem do Jurandir, do Enzo e do Bento, que são os nossos clientes, de um jeito simples. Aí qual que é o ponto? Esse aqui é um calendário que você vai ver para todos os clientes da sua empresa e todos os seus colaboradores. Isso por si só vai ser importante para a sua empresa, não vai ser tanto para o cliente. Aí outro conceito que a gente vai ver aqui um pouco mais avançado. Vamos supor que você vai vir aqui e você vai criar páginas dos clientes, páginas exclusivas para os clientes entrarem. Você vai vir aqui, clicar em barra e vai criar a página. Criei a página, o que eu vou fazer, galera? Deixar ela bonita. Vou, largura completa, personalizar a página, tirar isso aqui, colocar Jurandir, uma foto ou a logo do cliente,
colocar a capa e boa. Opa. Jurandir. E vou voltar. Tá vendo que eu fiz uma merda aqui? O que eu vou fazer? Eu transformei ela em um formulário. Então eu vou vir aqui e apagar. E vou criar de novo. Página. Largura completa. Tiro isso. Coloco Jurandir. Coloco um ícone. A capa. E boa. Beleza. Criei a página do Jurandir. Isso você vai fazer para todo quanto é tipo de cliente seu que você queira ter um trabalho único. E, olha só, nesse exemplo é para planejamento de conteúdo, mas vamos supor que você tem um trabalho de, sei lá, de instalação de ar-condicionado. Você vai ter o seu calendário de instalações de ar-condicionado separado aqui por fazer e etc. E você vai ter dos seus colaboradores, dos colaboradores que estão instalando os ar-condicionados. Então, por exemplo, nesse caso aqui específico é do Jurandir. Imagino que um cara que vai ter um ar-condicionado instalado não vai precisar uma página dele. Mas aqui é um exemplo do planejamento de conteúdo. O que você vai fazer? Você quer aproveitar e puxar essas mesmas informações aqui. E aí entra o conceito de filtro. Você vai usar a mesma database. Então você vai vir aqui, apertar a barra, calendário, visualização em calendário, vincular a banco de dados existente, Instagram exemplo, YouTube. Aqui está puxando de todo mundo. Eu vou vir, tirar aqui, colaborador, data, vou tirar também, objetivo e status. E deixo aqui. Vou ocultar essa página, essa parte só, chamar de calendário. Venho em filtro, e aí lembra que eu falei que existem 3 coisas para você entender o Notion no modo avançado, que é o conceito de database, de filtro e de propriedade. Propriedade e database a gente já tinha, agora a gente vai entrar no conceito de filtro. Eu vou vir aqui em filtro e vou selecionar o cliente Jurandir. E a partir daí só vai me mostrar os posts do Jurandir. Eu posso vir compartilhar só essa página para o Jurandir e ele vai ver o calendário editorial da empresa específica dele. E eu posso vir aqui e criar do mesmo formato também, ó. Quadro, vincular a banco de dados, Instagram, exemplo, YouTube. E vou selecionar por filtro o Jurandir. E vou salvar. Só que aqui está vendo um erro. Está só não iniciado e copy. Eu venho em agrupar, tiro ocultar grupos vazios e aparece tudo aqui. Fácil pra caramba, galera. Eu criei uma página exclusiva de um cliente aqui. Vou melhorar. Antes de melhorar, já confere se você está seguindo o nosso canal aqui, porque eu dou dica para você escalar a sua agência, eu dou dica completa para você ter o melhor trabalho possível no Notion. Planejamento de conteúdos. E várias outras coisas para você escalar no digital, com organização e liberdade. Então eu criei aqui o planejamento de conteúdos do Jurandir. O que eu quero fazer agora? Eu vou expandir para o... Como é que chama os nomes? Para o Bento e para o Enzo. Então eu vou vir aqui, ó, já vou duplicar. Dupliquei, Command D, dupliquei. Arrasto para cá para ficar organizado. E aí eu posso criar, por exemplo, ó, dou 2 hashtags clientes. Venho e crio o fundo laranja. Vou mudar esse nome para Enzo. Venho em filtro, tiro de Jurandir, coloco em Enzo. Venho em filtro, tiro de Jurandir, coloco em Enzo. E já criei a página do Enzo. Simples pra caramba. Obviamente eu trocaria esse ícone aqui para a logo dele ou a foto dele. E o último que falta é o Bento. Então vou vir aqui nessa página, Jurandir, troquei para Bento, venho em filtro, tiro de Jurandir, coloco o Bento. E boa, venho em filtro aqui embaixo, tiro de Jurandir, coloco o Bento. Gente, eu não gastei 10 minutos para criar o calendário editorial da minha empresa e criar as páginas dos clientes.
eu quero melhorar isso aqui ainda mais. O que eu vou fazer? A gente tem aqui, ó, no nosso dash da nossa empresa, que os nossos mentorados têm acesso, a formatação por time. Cada membro do nosso time tem o que eu chamo de página mais importante da vida dele, que tem a rotina semanal, a rotina mensal e as tarefas. Que, inclusive, se você quiser entender como que faz isso e fazer todas essas páginas que eu estou te mostrando aqui, tem um link aqui embaixo, que é o nosso curso completo de Notion. É só clicar aqui e comprar. Beleza, eu posso fazer isso. E aqui eu quero fazer algo semelhante. Eu tenho essa separação por clientes e vou ter também por colaboradores. E vou criar essas páginas. Que nesse jeito aqui, ó, é em formato de página. Só que eu posso criar uma propriedade, uma database, na verdade, no estilo galeria, visualização em galeria. E vou criar um novo banco de dados, que eu vou chamar de time. Vou vir aqui, ocultar o título, mudo para cá, time, coloco esse de troféu e vou mexer aqui nos templates, que inclusive é uma coisa que eu não tinha passado antes. Eu vou criar um novo template para todo mundo do meu time ter a sua própria página. Então eu vou vir aqui em colaborador. Vou excluir essa propriedade. Deixo bonito, largura, tiro o índice, coloco um emoji, coloco a capa, deixo a capa, e aí eu vou vir aqui e já ajeitar esse colaborador, que eu poderia vir aqui e fazer a mesma coisa que eu tinha te mostrado. Prioridades. Rotina. Tarefas. E não vem ao caso explicar tudo agora, mas se já quiser, tem um link aqui embaixo, já te falei. Eu quero criar, olha a ideia. Eu criei aqui o planejamento do Instagram de todo mundo da empresa e todos os clientes da empresa, com todos os colaboradores também. Eu quero agora criar a visualização só dos clientes que são responsáveis por cada um desses colaboradores. Então eu vou vir aqui e colocar Instagram clientes. Vou vir, apertar a barra, visualização em quadro, vou selecionar Instagram exemplo YouTube. Vou vir, deixar o layout por calendário, vou ocultar aqui o título, chamar de calendário, e vou vir aqui, visibilidade da propriedade, deixo cliente, deixo objetivo e deixo status. E aí vou vir em filtro. O filtro eu vou deixar já pré-elaborado o cliente, o colaborador, desculpa, e não vou selecionar nenhum. Para quando eu usar o template, eu só edite o template. Então aqui eu estou editando todos os templates. O padrão dos templates. Vou fechar. Venho aqui do lado, seleciono como padrão esse template que eu acabei de criar. E quando eu for criar um colaborador novo, um social media novo aqui, eu só venho em nova página. Como é que chamam os nossos colaboradores que eu inventei aqui mesmo? É Bebeto, Romário e Mauro Silva. Geração Z vai entender. E venho aqui em colaborador, vou te colocar aqui Bebeto. Venho aqui embaixo, em filtro, já está selecionado o colaborador, eu seleciono o Bebeto. Assim eu vejo todos os clientes do Bebeto aqui nesse calendário. Então, o Bebeto pode ter 3 posts para o dia 17 que ele tem que produzir. 3 posts do dia 18 que ele precisa produzir. E eu posso criar aqui nesse template também, da mesma forma, em formato de quadro, a mesma coisa. Instagram exemplo. Deixo o filtro, colaborador, oculto. Vou criar um novo. Aí eu edito os 2 filtros. Ó. O filtro colaborador Bebeto. O filtro colaborador Bebeto.
tiro aqui para visualização de propriedade. Ó, na verdade está errado, é o grupo. O agrupar, tiro de ocultar grupos vazios e pronto. Então, dessa forma, aqui ainda não está legal, não está com a foto, porque eu precisaria colocar uma foto. Por isso está mostrando desse jeito. Mas, olha só a nossa aqui, por exemplo. Mostrar o da minha própria empresa. Fica desse jeito, separado por todo mundo do time, com as fotos de todo mundo do time. Você vai fazer algo semelhante também, de um jeito simples e rápido. Ou seja, em um vídeo de poucos minutos, você entendeu como fazer as coisas básicas do Notion, mas as coisas avançadas também. Porque aqui você criou um planejamento completo do Instagram da pessoa, do Instagram da empresa, na verdade, e você pode filtrar pelos clientes e pelos colaboradores. Para cada colaborador já ter, sim, a página dele direto. O que eu falo para os nossos colaboradores aqui, ó, essa é a página mais importante da sua vida. Tem o seu controle de rotina, controle de tarefas, controle de prioridades. Nesse caso aqui, não escrevi o Instagram tudo errado. Nesse caso específico aqui, o controle de calendário dos clientes. Você vai colocar o que você quiser, o que fizer sentido para a sua vida pessoal e para a vida da sua empresa também. E aí, qual que é o próximo passo agora? É você entender como que você vai ter uma organização pessoal absurda, com alguns conceitos que eu te passei aqui também, mas para você levar para a sua vida pessoal. Como ter uma organização absurda pessoal. É só clicar em algum lugar aqui dessa tela e ir lá assistir.